Olá pessoal, eu sou Eliana Alves Lima, sou psicóloga clínica e aqui no meu canal do YouTube nós falamos sobre a relação entre a psicologia e o emagrecimento. Ou seja, como a psicoterapia pode ajudar você a alcançar o seu objetivo de emagrecer. E hoje eu quero contar um pouquinho para vocês sobre a minha trajetória nesse trabalho de emagrecimento, porque eu comecei a lidar com isso. Há alguns anos atrás eu trabalhava em um centro médico. Nesse centro médico, eu recebia inúmeras demandas das mais variáveis possíveis. E um dia chegou uma paciente querendo tratar justamente as dificuldades dela em relação ao emagrecimento. Ela me disse que ela já tinha tentado de tudo: endocrinologista, nutricionista, atividade física intensa, e ela percebia que tinha algo errado porque ela não conseguia obter resultados diferentes. E o tratamento seguiu. E eu comecei a perceber que aquela paciente, ela tinha por base uma depressão e também uma ansiedade bastante elevada. A depressão e a ansiedade atrapalhavam o processo de emagrecimento dela. Por quê? Porque ela se sentia triste, ela se sentia desmotivada e aí ela comia mais do que ela tinha planejado, ela se sentia ansiosa e esse mesmo comportamento se repetia. E aí, obviamente, não tem como você alcançar um bom resultado em relação ao emagrecimento se você tem outros transtornos de base que não estão sendo tratados. Como é que você se disciplina a fazer uma atividade física todos os dias, a modificar a sua alimentação, se você se sente desanimada, se você não consegue se empenhar numa atividade física? Então, por maior que seja a sua vontade, você pode até começar, mas você não consegue continuar. E aí eu vi muito sentido naquilo que ela falou e eu consegui entender por que a dificuldade dela existia, porque apesar de todo o empenho dela e de todas as iniciativas que ela já tinha tomado para emagrecer, ela nunca conseguia concluir o processo. E aí nós começamos a tratar a depressão e a ansiedade, e aí o objetivo dela começou a se tornar mais perto, mais tangível, e ela conseguiu alcançar o emagrecimento. Essa paciente me fez despertar para quantas pessoas passam pela mesma situação. Talvez você que esteja me ouvindo já tenha passado diversas vezes por isso, já tenha tentado inúmeros processos. Não estou dizendo que todo mundo tem dificuldade de emagrecer, sofra de depressão ou de ansiedade, mas um grande número de pessoas sofre sim. Hoje os estudos apontam que a depressão ela desencadeia a obesidade e a obesidade também pode desencadear depressão. Então não é difícil nós encontrarmos pessoas que estão fora do peso e que começaram a comer, a ter uma ingesta exagerada para poder lidar com as questões do dia a dia, o que nós chamamos de regulação emocional. Então muitas vezes quando as pessoas estão com problemas, estão com uma dificuldade, ou mesmo estão ansiosas com questões do dia a dia, com coisas que elas não estão conseguindo resolver, elas acabam se alimentando em demasia para poder se sentirem melhor, para poder se sentirem recompensadas. Então acaba sendo meio que nadando contra a maré. Por um lado você quer fazer tudo aquilo que você sabe que vai trazer resultado para que você possa emagrecer, mas por outro lado tem um sabotador ali interno que faz com que você coma, e quando você percebe, eu já ouvi isso inúmeras vezes, quando eu vi eu já tinha comido, quando eu vi eu já tinha exagerado. Então é importante que você atente, por que será que você não consegue emagrecer? Então, esse foi o meu início da carreira em relação aos atendimentos sobre obesidade. E a partir daí, eu comecei a atender outras pacientes na modalidade individual, comecei a fazer grupos. Nesse mesmo lugar onde eu trabalhava, havia uma nutricionista bastante competente e ela montou um grupo de emagrecimento e me incluiu, e nós fazíamos encontros bem produtivos, bem bacanas. E aí depois eu trouxe isso para o consultório e fiz alguns grupos. Depois a agenda acabou ficando tumultuada, eu não consegui fazer mais grupos, mas nesses anos todos eu acabo sempre atendendo a demanda de obesidade e eu acho que é muito importante que você desperte a sua consciência para isso. Que pode existir algo além do seu excesso de ingesta ali, pode existir algo antecedente. Então esse foi meu início em relação aí aos tratamentos da obesidade. E agora eu quero falar para vocês como é que a psicoterapia pode ajudar. Então eu disse ainda há pouco que quando você passa por momentos difíceis ou quando existe uma psicopatologia, você pode estar fazendo uma regulação emocional com comida. E regulação emocional a gente faz não só com comida, com compra, com jogo, com sexo, enfim, com uma série de coisas que você entenda que aquilo vai fazer você se sentir bem. Então,
Muitas vezes você faz certinho, você vai a nutricionista, você vai a endocrinologista, você vai a uma academia ou contrata um personal trainer, mas você percebe que aquilo ali não flui, não funciona. E pode ser que existam questões emocionais ligadas a isso. Então, você está caminhando certinho, fazendo tudo que você tem que fazer, de repente acontece algo na tua vida. E não precisa ser algo super grande, algo exagerado, né? Uma grande perca ou algo semelhante a isso. Não, às vezes questões do dia a dia, um cansaço, um estresse, uma situação que você não está conseguindo resolver e você começa a se sentir abatida por aquilo. E aí você começa sabotando, né, o seu emagrecimento. Hoje só mais um pouquinho, vou comer só por hoje, eu vou repetir porque está muito bom. Hoje eu tive um dia muito difícil, então eu mereço comer um pouco mais, eu mereço comer esse chocolate. E tudo bem a gente fazer isso de vez em quando, todo mundo faz. O problema é quando isso acontece frequentemente, rotineiramente. E aí essa regulação emocional, né, que você faz com o objetivo de se sentir melhor, de recompensar aquele dia difícil que você teve, acaba virando diário e isso acaba sabotando todos os seus esforços em relação ao emagrecimento. Então a psicoterapia, ela vai trazer um entendimento personalizado a respeito daquilo que acontece com você em relação ao aumento de peso e a dificuldade de emagrecer. Nós vamos buscar entender o que acontece com você. Primeiro, o que aconteceu? Qual foi a sua trajetória nessa questão da obesidade? Você foi obesa desde criança? Aconteceu depois da maternidade? Aconteceu depois de um evento específico na sua vida? Então, primeiro nós vamos fazer esse rastreamento sobre o seu passado. O que levou você? Quais foram os antecedentes? E aí depois nós vamos entender o que mantém essa sua obesidade. O que faz com que você continue aumentando o seu peso ou continue com dificuldade para emagrecer. E aí nós vamos traçar estratégias específicas para você, junto com todo o resto, né? Uma ingesta alimentar mais adequada, a atividade física também adequada, e aí a gente traz esse componente. E é interessante, né? Como assim? Muitas vezes as pessoas não entendem, mas psicólogo para emagrecer. E eu acho que essa era uma demanda que nem nós psicólogos tomávamos conta, embora a gente saiba, né, da abrangência da psicoterapia e de tudo aquilo que nós podemos ajudar, mas eu acho que era algo que nós não tomávamos conta. E agora nós estamos percebendo, e as pessoas também, mas algumas ainda estranham, né? As pessoas chegam a me perguntar muitas vezes, mas você é nutricionista também? Porque elas não conseguem entender a relação direta da psicologia com o emagrecimento. Então a relação é essa, né? O que faz você comer? O que antecede o seu comportamento alimentar? Por que você não consegue sustentar as atitudes que você toma ou tomou por várias vezes na sua vida? Então é isso que nós vamos buscar entender. A sua história na obesidade, o que mantém você na obesidade e vamos traçar juntas estratégias para que você possa alcançar o seu objetivo para emagrecer. Então é isso. Acesse o meu site www.psicologaelianaalves.com.br. Lá tem uma série de materiais e tem uma página específica falando sobre obesidade e emagrecimento e como a psicoterapia pode ajudar. Como é o meu trabalho detalhadamente em relação ao emagrecimento. E se você também não me segue ainda no Instagram, me acessa lá, psicóloga Eliana Alves. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e assim ele vai chegar para mais pessoas que talvez possam ser beneficiadas desse conhecimento. Então é isso, por hoje é só e até o nosso próximo vídeo.